E o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para o lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Podeis assentar, meus irmãos. Que o Espírito Santo fale conosco mais uma vez. Louvado seja Deus para sempre. Meus amados, eu andava perdido neste mundo. Vim para a Vitória da Conquista no ano de 92. Sou natural de Pernambuco. Chegando nesta cidade, adolescente ainda, comecei a conhecer as coisas que o mundo oferece. Nas baladas, já nessa idade comecei a beber, me embriagar, e sentia um vazio na minha alma, e já sentia que Deus tinha algo na minha vida, mas eu não conhecia. Não nasci em um lar cristão. Na minha casa, a minha família nem na igreja católica frequentava. Então eu não conhecia o Senhor, não conhecia a palavra, mas havia dentro de mim uma sede, havia dentro de mim uma necessidade, um vazio. E durante essas caminhadas, meus amados irmãos, um dia um cristão me convidou para fazer uma visita na igreja. E ali não deu certo em uma semana. O inimigo sempre trabalha para atrapalhar, para embaraçar. Mas Deus despertou dentro de mim a necessidade. E eu, estando ali no meu local de trabalho, eu fui fazer uma redação. E naquela redação eu indagava qual a origem da minha existência e qual a minha razão de viver. E ali, queridos, o Espírito de Deus me inspirou e eu fiz algo falando sobre Deus. Coloquei na parede do estabelecimento, até que aquele irmão, quando leu a mensagem, perguntou quem tinha feito. Quando eu disse, ele disse: tu tirou da onde? Eu não conhecia o Espírito. Eu disse: da mente. E ele apontou para mim, pastor Domingos, e profetizou na minha vida e disse: é o Espírito de Deus que está trabalhando na tua vida. E quando você se converter, Deus vai te usar muito na obra dele. E ali ele falou sobre Jesus, falou sobre aceitar Jesus. Mas na minha ignorância eu disse: eu aceitar Jesus, é ele que tem que me aceitar. E eu escrevi em um pedaço de papel essa pergunta: Jesus, o Senhor me aceita? E eu disse: ele vai dizer sim ou não para mim. Na minha ignorância eu achava que o Senhor ia escrever naquele papel. Passados uns 15 dias mais ou menos, quando eu abri a gaveta, que peguei aquele papel por volta de umas 6 para 7 da manhã e fiz aquela pergunta, eu ouvi uma voz que nunca mais esqueço. E aquela voz bradou dentro de mim: venha a mim como estás, que eu te transformarei. Aleluia! Porque todo aquele que vem a mim eu não lançarei fora. Palavras que estão na Bíblia e eu não conhecia. E ali eu fiquei arrepiado. Quem está falando comigo? Não tinha ninguém ali. E quando eu fui no culto pela primeira vez, dia 10 de julho de 96, quando eu pensei, não era uma mão, eram duas mãos levantadas aceitando Jesus. Aleluia! Quando cheguei em casa, eu morava com meu irmão na época, eu esperei que eles dormissem e pela primeira vez dobrei meu joelho. E ali eu disse: Jesus, eu sou pecador, tu conhece a minha caminhada, e tu sabe que eu não tenho força para deixar o pecado, mas se o Senhor me libertar do pecado, eu vou ser um crente fiel. Dia 11, irmãos, eu me levantei pela primeira vez na minha vida, sentindo o gozo do céu, sentindo a alegria da salvação, sentindo a alegria de ser crente. Não precisou que ninguém
ficasse atrás de mim. Hoje em dia é tão difícil, né, pastor? A gente faz o apelo, alguém aceita Jesus e a gente fica naquela luta para a pessoa se firmar, e a visita e aquela preocupação. Querido, quando acontece a genuína conversão, ninguém precisa de moleta. Quando acontece a genuína conversão, a gente tem uma sede na alma de estar na presença de Deus. Eu comecei a buscar o Senhor e eu era atormentado por pesadelos. Quase todas as noites o pesadelo me pegava e era uma luta. Mas teve um dia, irmãos, essa experiência marcou o começo da minha fé. Quando o pesadelo veio, aleluia, no meu subconsciente, eu disse: olha, demônio, eu agora sou crente. Eu agora sou crente. Eu te repreendo em nome de Jesus. Até hoje o pesadelo está correndo do meu caminho. Antes eu corria dele, mas agora é ele que está correndo. Aleluia! Porque quando nos convertemos, Deus opera. Igreja, Deus é vivo e Ele é real. Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempo que as pessoas estão perdendo a fé. Mas nessa noite eu quero te dizer: Deus é real. Deus é vivo. E Ele pode operar na tua vida. E o tema, pastor, foi algo tremendo, algo que o Espírito trouxe para o vosso coração. Porque o nosso Deus é Deus de fogo. Oh, aleluia. Pense em um Deus que gosta de fogo. Ele é Deus de fogo. Aleluia. Em Isaías, no capítulo 33, verso 14, está escrito: quem habitará com as labaredas eternas? Aleluia. Em Hebreus está escrito: o nosso Deus é um fogo consumidor. Oh, glória! O nosso Deus é fogo. Quando Moisés teve uma experiência com ele, a Bíblia diz que ele desceu em fogo sobre o monte Sinai, e aquele monte ardia em fogo, aquele monte tremia pela presença dele. O profeta Daniel, quando teve uma experiência com o anjo do Senhor, ele ficou todo assombrado, ele caiu desmaiado, porque do pé à cabeça aquele ser era fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados aonde? Em uma fornalha de fogo. E por que, queridos, que eles não foram consumidos? Por que eles não foram consumidos pelo fogo? Quando eles caíram lá dentro. A gente costuma falar o quarto homem da fornalha, mas ele é o primeiro. Aleluia. Ele é o primeiro, porque quando eles caíram lá dentro, ele já estava lá. Ele já estava lá. E o rei Nabucodonosor, todo assombrado, quando viu aqueles 3 homens que foram jogados, atados, amarrados dentro do fogo, agora estavam livres. Aleluia. Porque na presença do Senhor a liberdade, a liberdade, a liberdade. Alguém entrou preso aqui essa noite, alguém entrou cativo aqui essa noite, alguém entrou triste, angustiado, deprimido nessa noite. Joga fora este mal, porque você está na presença do Senhor. Na presença dele, a liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí tem o que? Liberdade, meu irmão. Diga para esse vaso que está do teu lado, acho que ele não entendeu ainda. Diga para esse vaso: você é livre. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Porque na presença do Senhor, liberdade, igreja. Aleluia. E o rei Nabucodonosor assombrado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não lancei ali 3. Por que eu estou vendo 4? Tem 4. E a presença, a semelhança do quarto é filho do Deus vivo. É filho do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele é real. Glória a Deus, aleluia. Ele é vivo. Ele é vivo, irmãos. E ele opera na vida daquele que quer, na vida daquele que dá lugar. O nosso Deus é fogo. O Espírito Santo é fogo.
Jesus Cristo, quando João o viu glorificado, ele caiu como morto, porque ele disse que os pés dele eram como latão refinado numa fornalha. Ele continuou olhando, os olhos dele eram como chama de fogo, e o rosto dele como o sol na sua força. Ele não resistiu àquela glória. Querido, querida que me ouve, tenha cuidado com coisa espiritual. Tem gente brincando com o que não deve brincar. Tem gente vendo anjo à torta e à direita. Ai, irmão, aquele que tem a oportunidade de ter uma experiência com o anjo não fica de pé. Aquele que tem experiência com o sobrenatural não fica de pé. Aleluia. As coisas de Deus é fina. Oh glória, aleluia. Oh glória. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. A palavra também é fogo. O profeta Jeremias, se não me engano, capítulo 29 diz: não é minha palavra fogo. Os discípulos no caminho de Emaús, lembra do que eles disseram para outro? Lembra de que quando ele falava o nosso coração ardia, o nosso coração queimava quando ele falava. Quando tu ouve a palavra, o que é que tu sente? Se o teu coração não está queimando mais, tem coisa errada aí. Se o teu coração não está queimando mais com a palavra, tem coisa errada aí. Esse coração está dividido. Esse coração está dividido, esse coração está contaminado. Mas aquele que opera está aqui essa noite para tirar essa contaminação do teu coração. Chorava cantor. Aleluia. Queridos, há uma variedade de fogo. O Espírito de Deus me deu a inspiração para separar alguns tipos. Primeiro tipo de fogo que eu vejo na Bíblia: o fogo da chamada divina. Diga comigo: fogo da chamada divina. Moisés foi chamado por Deus, mas ele passou 40 anos no Egito, porque Deus tinha que prepará-lo, porque a missão era uma missão grandiosa. 40 anos no Egito, vivendo como egípcio, como príncipe do Egito. Conheceu a maior e melhor ciência da época, comeu dos melhores manjares, vestiu das melhores grifes, das melhores roupas, porque ele era príncipe, irmãos. Mas quando Moisés entendeu a sua missão, o seu chamado, ele abriu mão de tudo. E a Bíblia diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó para ser maltratado com o povo de Deus. Porque aquele que entende a sua missão, aquele que entende o seu chamado, não aceita os manjares deste mundo. Aquele que entende, aquele que compreende quem é Deus, não está seduzido com as coisas que esse mundo oferece. Eu não entendo, meu Deus, como que um crente, um filho de Deus, uma filha de Deus, pode se contaminar com as coisas deste mundo caído. É porque a sua fé esfriou. Porque quem conhece a Deus não se mistura, não se contamina com as coisas desse mundo. Daniel, Ananias, Misael e Azarias tiveram os nomes mudados na Babilônia, mas ninguém mudou o caráter deles. Oh, glória a Deus. Ninguém mudou o caráter deles. Daniel 8 diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Para ter fogo no teu altar, tem que ter santidade. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E o que é santificação? Separação para Deus. Santidade é ser separado para Deus. O santo, a mente é de Cristo. O santo, os olhos são puros, lavados, ungidos pelo colírio do céu. O santo, a boca é pura, não anda falando palavrão, falando gírias, falando da vida alheia. Não anda com palavra torpe na sua boca, porque a sua boca é santa. O santo não escuta qualquer coisa. Pastores, infelizmente hoje, nos tempos da igreja moderna, o
mundana. Ah, não tem nada a ver. Eu gosto de curtir meu sertanejo. Eu gosto de curtir a minha música internacional. Meu irmão e minha irmã, nesta noite, ouça com atenção o que Deus está falando contigo. Se você é dele, seja separado para ele. Você tem que ouvir algo que te aproxima dele. Porque a música secular, ela só atende aqui, ó, embaixo. É do céu para baixo. Mas o louvor espiritual é daqui para cima. É daqui para cima. Glória. Quem canta o secular recebe os aplausos. Porque ele está cantando para a carne, ele está cantando para a terra. Mas quem louva, quem adora, esse louvor tem endereço certo, ele sobe para o altar de Deus. O fogo da chamada. Moisés sai fugitivo e ele vai para o deserto. Diga comigo, é no deserto que eu conheço a Deus. Diga comigo, é no deserto que o Senhor trata com meu orgulho. Diga comigo, é no deserto que eu aprendo a ser humilde. Oh, aquele homem, hein, glorioso, agora pastor do deserto, apacentando um rebanho que nem dele era, do sogro. E 40 anos se passam, porque entre o tempo da chamada e o tempo do cumprimento existe um tratamento, um processo. Eu não sei qual é o tempo que você está nessa noite. Talvez você já está até desanimado, porque está escrito que a esperança demorada enfraquece o coração. Mas está escrito também que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Está escrito também que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, se tu está no deserto, não pede para o pastor orar para tu sair do deserto. Não pede para a irmã do círculo de oração orar para tu sair do deserto. Seja sábio. Se estás no deserto, só pede graça. Pede graça. Pede graça porque Ele quer te ensinar algo neste deserto. Aleluia. Ele quer se revelar, se manifestar para ti. Oh, glória! E em meio à rotina diária, um dia Moisés foi impactado, porque ele viu uma sarça que ardia no fogo e ela não se consumia. Era comum sarça pegar fogo no deserto, devido ao calor da família das faxinelas. Ela exalava um certo gás que pegava fogo. Mas naquele dia foi diferente, irmãos. Foi diferente. Porque quando Moisés olhou, aquela sarça, ela queimava, mas ela não se consumia. Ela não se deteriorava. Sabe por quê? O fogo da chamada arde, mas não consome. Aleluia. O fogo da chamada renova e preserva. Glória a Deus. E Moisés chegou para perto para ver. Aí a voz bradou: Moisés, Moisés, não te chegue para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisado é terra santa. Primeira coisa que Moisés aprendeu: Deus é santo. O lugar que ele se manifesta é santo. Tu já entendeu isso? Quem já entendeu isso, quando entra na igreja, já entra com temor. Quando vem para o culto, já vem temendo. Eu vou ter um encontro com Deus. Eu quero ouvir Deus. Eu vou adorar a Deus, independente de quem veio ou de quem não veio. Quem entende isso já sai de casa preparando o coração. É hoje que eu vou me encontrar com meu Pai. É hoje que eu vou
levantar minha alma na casa do meu Pai. É hoje que eu vou ser curado pelo meu Pai. Oh glória! Tira a sandália dos teus pés. Porque a terra é santa. E agora a planta dos teus pés vai ser santificada. Eita, Jesus, tu já pegou aí? Tu vai pisar agora, Moisés, na terra santa, porque você a partir de agora vai ser um homem santo. Que tem um encontro com a presença, pastores, a caminhada é transformada, a caminhada é restaurada. Quem tem um encontro com o Senhor, por onde anda, alguém está dizendo: ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, ali eu conheço, ali é um servo, ali é uma serva. Porque quem anda na presença, carrega a presença para onde vai. Glória, o fogo da chamada. Se você foi chamado por Deus, se você recebeu uma promessa, está sofrendo, está padecendo, está sendo humilhado, perseguido, as coisas travaram, alguém já disse, acabou para você. Talvez tropeçasse, caísse, está sem força. Aquele homem, aquela mulher que orava, que profetizava, que adorava, está vivendo uma vida sequiosa. É uma dificuldade até para abrir a boca para dar um glória a Deus. Porque são tantas agruras na tua alma, são tantas coisas que vieram. Mas aquele que te chamou não desiste de ti. Aquele que te chamou não desiste de ti. Sansão foi chamado por Deus, falhou, andou pela vista dos olhos, se perdeu na chamada, foi preso. Um homem que era usado com tanta força, que exaltava tanto o nome de Jeová, agora com os olhos cegos, amarrado, sendo palhaço dos filisteus. Os filisteus colocavam ele para fazer palhaçada, para eles dar risada. Mas a minha Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. O Espírito está falando com alguém nessa noite. O inimigo está zombando de ti, o inimigo está te acusando, te criticando, mas o teu cabelo está crescendo. O teu cabelo está crescendo. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Vaso que profetizava não profetiza mais. Vaso que quando louvava o templo estremecia. Gente era curado, demônio caía por terra estribuchando, tu lembra? Vaso quando adorava era céu aberto. O lugar tremia, cadeias eram quebradas. Pendurou sua harpa no salgueiro. Está se sentindo preso, acorrentado, atormentado. Mas aquele que te chamou está dizendo para ti nessa noite: eu vou abrir a tua sepultura e tu vais sair dela. E saberás que eu sou o Senhor que te chamou. O fogo da chamada arde, mas não consome. Tu estás sendo preservado nesse deserto. Tu estás sendo renovado nesse deserto. Porque agora tu está vendo apenas a sarça pegando fogo.
Deus vai te levar para o Sinai. Tu vai ver a montanha toda pegando fogo. Podem apontar, podem dizer: Moisés morreu, Moisés acabou, já era. Mas quando Deus te trazer de volta, sai da frente, Satanás, sai da frente, porque ele agora vai vir preparado, ele agora vai vir com um cajado na mão. Quando ele volta para o Egito, Moisés, que tinha dificuldade até de fala, alguém diz até que ele era gago, não sei, mas são especulações. O certo é que ele tinha dificuldade de fala. Ele chega diante de Faraó, e Faraó tem no centro da sua cabeça uma serpente com 2 rubis vermelhos nos olhos, porque o diabo reinava naquela terra através dos homens. E Moisés olha olho no olho dele, aleluia. Faraó com a serpente, Moisés vinha com um cordeiro, aleluia, aleluia. E ele diz: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo. E Faraó diz: quem é o Senhor? E vocês conhecem a história. Deus entrou em juízo com 10 pragas no Egito. E qual foi a última praga, irmãos? Qual foi a última praga? A morte dos primogênitos. E o que foi que Israel imolou e colocou o sangue nas vergas das portas para ter livramento? Foi o quê? O cordeiro. Agora era a batalha final do cordeiro contra a serpente. O cordeiro contra a serpente. E o anjo à meia-noite desceu ali no Egito, na casa que tinha o sangue. Daí que veio a Páscoa, do termo original pesa, que significa pular além da marca, pular por cima. O anjo quando via o sangue nas portas, pulava aquela casa e ninguém era ferido. Mas na casa dos egípcios houve morte, na casa do povo de Deus, vida. Na casa dos egípcios, juízo. Na casa do povo de Deus, providência. Meu querido pastor, aqui eu tenho liberdade para pregar. Essa igreja dá liberdade para adorar. Adora Ele, adora, exalta Ele. O segundo fogo, irmãos, eu não quero ser prolixo, estou vendo que a hora está avançada. Por mim eu ia até meia-noite, mas cada um tem suas obrigações e compromissos. Aleluia. O segundo fogo, o fogo da resposta e aceitação divina. A Bíblia diz: louvado seja Deus, o primeiro fogo que foi aceso foi Deus quem acendeu. Levítico 9:24. Por isso que Nadab e Abiú morreram, porque trouxeram fogo estranho. Por que era fogo estranho? Porque não era tirado do altar de Deus. Era um fogo que eles mesmos acenderam. E hoje o pastor falou aqui: o que tem de fogo estranho por aí, meu irmão, eu vou rasgar o verbo, eu não quero nem saber. Aleluia. O que tem de fogo estranho na internet, tanta gente aí com profeta de internet, dando pix para falso profeta de internet, porque aquele que vende a palavra não é de Deus. É fogo estranho, tanta baboseira dizendo que é Deus. E as pessoas estão doentes, as pessoas estão capengando das pernas, porque estão recebendo fogo estranho. Foi Deus quem acendeu o primeiro holocausto. O primeiro altar, o fogo desceu do céu. A missão do sacerdote era manter aquele fogo aceso. Por isso que a palavra diz: o fogo não pode se apagar, é algo contínuo. Chegava de manhã, soprava aquela cinza das brasas vivas ali, colocava lenha nova em cima das brasas. Eu conheço bem isso, que eu já trabalhei com padaria. E naquela época o forno era lenha que a gente queimava. Eu conheço muito bem isso. Eu posso falar com propriedade.
Agora presta atenção. Para o fogo se manter aceso, é preciso lenha. Lenha é combustível para manter o fogo aceso. Mas o que é que tem acontecido? Muita gente está trazendo graveto para apresentar no altar. E o que é que acontece com o graveto? Pega fogo ligeiro, mas também acaba ligeiro. Tem gente que só tem fogo na igreja, tu já viu? Na igreja adora, glorifica, sapateia. Na igreja abraça todo mundo, diz eu te amo meu irmão, eu te amo meu irmão. Mas quando acaba o culto, acaba o fogo. Ai meu Jesus, deixa Deus falar. E aí meu irmão, quando chega em casa o zap da fofoca já está lá na mão. E cadê o fogo? Aí o coitado do marido bota a mão na cabeça. Ué mulher, tu estava pegando fogo na igreja. Tu já está parecendo Maria Bonita dentro de casa. E os homens também, hein? Estava lá marchando, ó. Ué marido, cadê aquele homem cheio de fogo? Agora é Virgulino Ferreira Lampião. Segura ele, Jesus. É graveto. Diz para esse irmão aí, solta esse graveto, meu irmão, solta esse graveto. Glória a Deus, aleluia. Você quer ver outro tipo de lenha? Lenha verde. Lenha verde dá um trabalho. Meu Deus. Outra coisa, para colocar lenha verde no forno, tem que ter fogo primeiro. Porque se colocar lenha verde na brasa, não pega fogo não. É só fumaça, é aquele fumaceiro terrível. Tu já viu? Fumaça, mas não tem fogo. Lenha verde. Mas tem um tipo de lenha que tu deve trazer para colocar no altar. É a lenha seca. A lenha seca. A lenha que tem corpo, ó. Quando você coloca aquela lenha que tem corpo, aquela lenha seca que tem corpo, aí agora meu irmão, quando pega fogo, o fogo dura queimando, ó. Oh, aleluia. É fogo duradouro. O que é que Deus está falando aqui? Estrutura, amadurecimento espiritual. O crente estruturado, o crente maduro, aleluia. O fogo não é apenas na igreja, o fogo é em casa, é no ambiente de trabalho, aleluia, porque tem amadurecimento. É o crente edificado, é o crente que sabe quem ele é e sabe quem é o seu Deus. Aleluia! Oh glória! O fogo da resposta. A Bíblia diz que Salomão, quando acabou de orar, o que foi que aconteceu? Desceu o fogo do céu. E os sacerdotes nem podiam entrar no templo, porque a glória do Senhor encheu o templo. Oh, aleluia. Uma prova que o fogo que você está recebendo é de Deus, é que você fica tremendo por dentro. Quem recebe fogo de Deus é um temor que acontece dentro do coração. Você quer ver uma prova que o crente recebeu fogo de Deus? Quando tem oração, ele é o primeiro a chegar para a oração. Aleluia. Porque o fogo de Deus, irmãos, ele nos acende. Aleluia. E quando estamos acesos por Deus, há uma mudança na nossa vida. Se há algo para ser consertado, a gente conserta. Se tem que pedir perdão, a gente pede perdão. Porque o fogo está nos queimando por dentro. Aleluia. E a gente não quer que nada venha atrapalhar. A gente não quer que esse fogo venha se apagar. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora tem um fogo que eu nunca quero que venha na minha vida, nem na minha casa. Diga comigo, tem misericórdia de mim, Senhor. O fogo do juízo. Deus tenha misericórdia de nós, que nunca venhamos experimentar esse fogo. Irmãos,
eu conheci o testemunho de uma irmã, não é conversa de pregador não. Homem de Deus. Quem o conheceu sabe muito bem do que eu estou dizendo. Homem sério, homem de Deus. E ele me contou o testemunho de uma irmã de lá do ministério. Que um dia ele estava no culto. E o Espírito Santo começou a falar com ela na hora do louvor. Vai na casa de fulano agora orar. E ela disse, eu estou no culto. E aí aquela voz continuou. E o louvor foi continuando. Oportunidades de Deus bradando. Vai na casa de fulano. Ela, Deus, quando acabar o culto eu vou. Resultado, ela não foi. Quando terminou o culto ela foi. Quando chegou na casa, o carro do SAMU já estava saindo. Aquela mulher teve um infarto e faleceu. Naquela hora, irmãos, o Espírito Santo falou com ela. Eu levei, mas o sangue dela eu vou requerer de ti. Dá para ter temor ou não dá? Um negócio desse. Isso é para você que está engolindo coisa de Deus, viu? Deus está falando com você aqui essa noite. Você fica usando de desculpa para Deus. Deus não aceita. O homem pode até aceitar tuas desculpas, Deus não. Se Ele te mandou entregar, entrega. Se você não tem certeza, faça prova. Faz prova, mas não deixa de entregar, não seja covarde. Porque se você recebeu o recado e não dá, Deus vai cobrar de você. Sabe o que aconteceu? A morte entrou na casa daquela mulher, ela perdeu 3 filhos. Perdeu 3 filhos. E quando ela estava toda enferma, que alguém foi orar, o Espírito Santo disse, não ora, porque eu estou cobrando ela. E terminou os dias em cima de uma cama, em cima de um leito. Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. A Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos de quem? De Deus vivo. Estão brincando com Deus hoje, mas Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Ah, mas nós estamos no tempo da graça, agora tem Jesus. E Ananias e Safira morreu cheio de graça. Era lei ou graça no tempo deles? Morreu cheio de graça. E o rei Herodes morreu comido de bicho, foi quando? Foi na época da lei ou foi na época da graça? Porque não deu glória a Deus. Então Deus ainda é Deus, E Ele está falando com vasos aqui essa noite. A terra está precisando do dom que Ele te confiou. Tem gente sofrendo. Tem gente sofrendo por causa de você. Porque se você estivesse na posição, você teria ajudado essa pessoa. Tem gente caindo por causa de você. Porque se você estivesse na posição, uma palavra tua já tinha levantado aquele vaso. Tem gente doente por causa de você. Porque se você estivesse na posição, Deus já tinha curado aquela vida. Tu vai esperar acontecer mais o quê? Tu vai esperar acontecer mais o quê? O Espírito está falando contigo. Larga essas redes sociais. Isso está te bloqueando o dom que eu te dei. Volta a buscar a minha face. Larga essas coisas que o diabo tem te oferecido, porque eu tenho banquete para te dar. Larga esses deuses estranhos e volta para mim, porque eu ainda sou Deus na tua vida. Deus não me chamou, irmãos, para fazer cócegas no teu ouvido. Deus me chamou para pregar a verdade, porque a verdade te liberta.
juízo? Pela casa de Deus. É pela casa de Deus, irmãos. Escute o que eu estou te falando aqui da parte do Espírito Santo. Não se assuste com o que vai acontecer daqui para frente, porque o juízo vai começar pela casa. Tem muita gente em cima do altar que não era para estar. Tem muita gente que está pisando no altar santo, cheio de pecado. Nós não somos super-homens, nós pecamos e erramos, mas temos que ser homem para assumir quando erramos. Tem muita gente que ainda está no altar por causa da posição do Estado. Tem muita gente que ainda está no altar por causa do dinheiro, porque está lucrando, mas já está caído da presença de Deus. Nadab e Abiú pegaram fogo estranho e foram apresentar. Acharam que não ia acontecer nada, mas quando eles chegaram diante do Senhor, sabe o que aconteceu, pastores? Meu Jesus! O fogo, ó, o fogo que estava dentro entrou pelas narinas dele, ó, como uma descarga elétrica de alta potência, estourou tudo por dentro. E eles caíram duros no chão, vestidos com a estola sacerdotal, porque por fora eram sacerdotes, mas por dentro zombadores. Tem muita gente, por fora tem aparência, mas por dentro já está morto. E Deus está falando com o seu povo nesses dias. Ofne e Finéias, sacerdotes, filhos de Eli, metiam a mão na oferta de Deus, levavam o povo a murmurar, porque eles pegavam da melhor parte, que era para ser queimada para Deus, e eles pegavam para eles. Irmãos, o homem de Deus e a mulher de Deus não precisa colocar a mão no que é de Deus, porque Deus dá com abundância. É só ser fiel que nunca vai faltar. Eu estou com 47 anos, já passei por tantas provações, mas Deus nunca deixou faltar na minha casa. Deus cuida dos fiéis. E além disso, ainda se prostituíam. A Bíblia diz que as mulheres iam em bandos. Quantos que pregam a palavra hoje, cantam, tem nome nas mídias, mas são adúlteros profanos. Quando termina o culto, já tem amante esperando nos motéis. Sem falar daqueles que usam substâncias para subir no altar. E prega porque recebeu o dom. Pessoas são curadas, abençoadas, salvas, mas eles estão usando droga em cima do altar. E por que Deus está usando? Porque o dom é dele, a palavra é dele. Se é usado, não quer dizer que é santificado. Para você saber quem é santo, anda com ele, anda com ela, caminha com ele, caminha com ela. Porque se é usado não quer dizer que é santo. Deus usou até uma jumenta, ou não usou? Então agora a jumenta é santa? Deus usou um profeta velho mentiroso. Usou ou não usou? Mas ele era santo? Mentiroso. Ser usado não significa que é santificado. E tem gente colocando gente no altar. Aquele irmão é uma santa, aquele irmão é um santo. Só porque é usado. Para tu saber que é santo, observa que naquela mulher observou o homem de Deus. Aquele homem ali é um homem santo de Deus. E ela fez um quartinho para ele, ó. Aleluia, na casa dela, porque ela observou e viu que realmente era um homem, era uma mulher de Deus. Então não se precipita com a tua boca para dizer que é santo ou que não é santo. Não se precipita com a tua boca para apontar, a não ser que tu tenha o dom de discernimento. Porque meu
meu irmão, chegou o tempo da espada de Jeová fazer os juízes separar o que é do que não é, o joio do trigo, o santo do profano. Chegou a hora. Pastor nunca mais vai me convidar para pregar. Aleluia. Mas eu estou aqui, meu amado, minha amada, não para apontar o dedo para nenhum de vocês. Eu estou aqui com temor e tremor. Eu estava numa briga, numa luta tão grande. Senhor, não tenho nada, estou vazio. Senhor, me ajuda. Porque não é o que eu quero, irmãos. É o que você precisa. É o que você precisa. E o céu abriu aqui essa noite. Eu estou dizendo isso para a glória de Deus. Eu preguei numa igreja anteontem, que eu quase morria, irmãos, para pregar ali. Que dificuldade. Porque aquele altar estava apagado. Mas aqui está aceso, tem fogo aqui nessa altar. Preserva meu pastor, preserva minha missionária, preserva isso aqui. Porque Deus está se agradando. É nos lugares pequenos que Ele está operando hoje. Não que Ele não opere nos grandes, mas é porque tem lugares aí que já virou Laodiceias, né? São tão orgulhosos e jactanciosos que até para dar a paz do Senhor para um de nós é uma dificuldade. É verdade. A gente não é nada em alguns ambientes por aí, irmãos. Porque tantos protocolos, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter anel disso e anel daquilo. Mas Deus não está interessado no grau acadêmico que eu tenha. Estudar é bom, não faça apologia à ignorância. Estude, faça curso teológico que você puder fazer, mas nunca perca a humildade e a dependência de Deus. Por glória. Respira fundo aí. Ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem outro fogo que eu quero. Diga, eu quero. Diga, eu quero esse fogo. O fogo da purificação. Isaías conta o seu testemunho. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas da sua veste enchiam o templo. E eu vi serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E eles clamavam uns para os outros: Kadosh, 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 Yahvé Sabaoth, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diga comigo: o Pai é santo, Jesus é santo, o Espírito é santo, eu sou santo, pelo sangue de Jesus. Oh, glória! Aí sabe o que aconteceu? Eu quero sair daqui essa noite. Quando eu terminar de pregar, eu vou ajoelhar e vou pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. E eu vou fazer isso, que eu não sou besta. E tu faz também. Senhor, tem misericórdia de mim. Foi isso que Isaías fez. Quando ele foi impactado pela palavra, pela presença de Deus, ele caiu no chão. Ai de mim. Porque é tão fácil apontar o erro dos outros, né? É tão fácil dizer: era para aquela irmã estar aqui hoje para ouvir essa palavra, né? Tem gente que fala assim: eita, era para aquele irmão estar aqui hoje. Logo hoje ele perdeu o culto. Mas Deus não está falando com quem está ausente, Ele está falando com quem está presente. Aleluia. Glória. Aleluia. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o anjo do Senhor foi lá no altar de Deus e pegou uma brasa viva do altar de Deus, com uma tenaz. Diga comigo: o altar de Deus ainda está aceso. Oh, glória. E ele veio e tocou aonde? Nos lábios do profeta.
Porque ele disse: sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E o anjo tocou nos seus lábios, e após o toque, o Senhor disse: o teu pecado agora foi purificado, a tua iniquidade foi tirada. Que coisa boa, irmãos, é quando a gente recebe o perdão dos pecados. Que coisa boa é quando a gente desce na oração e levanta lavado pelo sangue de Jesus. Oh, sabe qual era a grande diferença de Saul para Davi? Davi pecou mais do que Saul, sim ou não? O pecado de Davi foi pior do que o pecado de Saul. Mas a Bíblia diz que o espírito saiu da vida de Saul. Deus retirou o espírito e a benignidade de Saul, e o espírito mal da parte do Senhor atormentava ele. Por quê, irmãos? Porque Saul não dava valor à presença. Quando Deus parou de falar com ele, em vez dele rasgar as vestes, se colocar no pó e na cinza e buscar, suplicar, ele foi buscar uma feiticeira. Essa era a diferença. Davi, quando ouviu o profeta, que o profeta apontou o dedo, que profeta é assim, irmão. Profeta não profetiza para ganhar nada, não. Tem profeta aí orando em loja para ganhar presente, orando por pessoas porque tem alguma coisa para ganhar dinheiro. Isso é profeta de Baal. Profeta de Deus não escolhe a classe, se é pobre, se é rico, se é preto, se é branco, se é sábio, se é ignorante. Se é profeta e tem amizade, entrega com responsabilidade. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor para todos sempre. Então, meus amados, eu não vou tomar o vosso tempo, que já está dando 10 horas. Mas que está gostoso, tá, não está? Tu vai ficar com vontade de comer mais, amém? Vamos estar de pé com a permissão do pastor. Em nome